Bom, vamos começar então, propriamente dito, nossa mensagem de hoje. Aqui tem um texto base, que não é muito bem um texto base, eu vou caminhar aqui por alguns versículos, os irmãos fiquem à vontade, a gente já programou de ter os versículos também, então a gente vai caminhando aqui sem maiores problemas. Vamos ler lá o primeiro trecho, o primeiro versículo, primeiros dois versículos, né? Está lá em 2 Reis 6, versículos 15 e 16. 2 Reis 6, 15 e 16. Que diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: Ai meu Deus, Senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos, Senhor, pelas grandes bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pelas Tuas grandes misericórdias, pela Tua poderosa mão em nossas vidas. Te agradeço, Pai, por podermos estar aqui com nossos irmãos. Isso é mais um testemunho de que temos a Tua palavra sendo pregada em todos os cantos, Pai. Agradecemos por termos aqui irmãos fiéis, que se preocupam com o zelo da Tua palavra, que se preocupam com espalhar a Tua semente, a santa semente, que nosso trabalho aqui, Tu sabes, é ser ferramentas, que possamos ser boas ferramentas, ferramentas afiadas nas Tuas mãos, possamos ser servos úteis e fiéis, que em nenhum momento venhamos a ser inúteis, que venhamos a desperdiçar nossas vidas com aquilo que não lhe agrada, pensando em coisas fúteis, pensando apenas no prazer deste mundo que não leva a nada. A vida aqui é passageira, nós sabemos disso, mas o que nos alegra, o que nos reconforta e o que nos dá esperança é a salvação, é a vida eterna que teremos um dia, Pai. Que o Senhor possa ser com todos nós, abençoa nosso coração, nosso entendimento, possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, nosso entendimento, que não venhamos a pecar contra Ti. É o que te pedimos, com perdão pelos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, o título da mensagem, ele fala sobre quem está do nosso lado, né? Às vezes, parece que a gente caminha sozinho, né? Nessa nossa caminhada cristã, né? Nessa nossa missão. E às vezes, nessa situação de achar que estamos sozinhos, a gente vê alguns que se dizem cristãos e olhando ali uma ou outra coisa, um ou outro atributo, e a gente acha, acho que essa pessoa também está na mesma caminhada que a gente. E é um grande engano, né? Hoje tem muita apostasia, já nos nossos tempos, né? Os irmãos da igreja primitiva, o apóstolo Paulo falava sobre isso, né? O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre apostasia, e hoje nós vivemos num momento em que isso está bastante presente, né? De termos pessoas que parecem que estão no mesmo caminho que a gente, na mesma caminhada, mas não estão. São apenas pequenos sinais. É um certo tipo de cumprimento que é bem comum em determinadas denominações, né? A paz do Senhor, por exemplo, e tem outros. Ou porque posta um versículo e aí você acha que, poxa, essa pessoa de repente tem um certo entendimento, ou porque defendem mesmas pautas que nós, pautas de costumes, né? Mas não porque a gente entenda que a pauta de costume contribua de alguma forma para a nossa salvação, e isso tem que ficar muito claro. A salvação é em Jesus Cristo, a salvação é através do crer em Cristo, do arrependimento e fé, né? Que o homem demonstra ao ouvir a palavra, né? Então, às vezes, por um ou outro sinal, a gente acha que algumas pessoas estão no mesmo caminho que a gente, e a gente vai ver que não é assim, né? Esses primeiros dois versículos é justamente para chamar a atenção, para que a gente possa orar e a gente possa ter esse olhar espiritual, né? Olhar as coisas com olhar espiritual. Aqui, qual que é o pano de fundo dessa história? Bem conhecida, né? Nós temos aqui o rei da Síria em guerra com Israel, e ele planejava uma estratégia, os irmãos podem ler depois o capítulo para relembrar um pouquinho da história. Ele planejava ali
guerrear contra Israel, e ele bolava as estratégias dele, no quarto dele, no oculto, e Deus revelava para Eliseu, e Eliseu contava ao rei de Israel. E o rei da Síria chegou a achar que tinha um traidor entre eles, mas aí foi revelado de que era Eliseu que revelava os planos dele para o rei de Israel, né? E aí que aconteceu essa situação de vir um exército, e aí o servo de Eliseu falaram, olha, agora acabou tudo, né? Um exército contra 2 homens, o que a gente pode fazer? E aí no final a gente vai ver um pouquinho o que Eliseu vai falar para esse servo, mas Eliseu ora por ele, né? Que ele possa olhar com um olhar espiritual. E é isso que a gente deve fazer em nossa vida, né? Não andar por vista, mas andar por fé. Um exemplo que eu queria trazer para os irmãos, pegando um pouco do nosso cotidiano, sobre os assuntos que são corriqueiros, né, que a gente tem conhecimento através das mídias, dos jornais e tudo mais. Há uns meses, teve um assunto que foi muito debatido, que foi sobre a questão de um aborto com relação a uma menina de 11 anos, né, que teoricamente teria sofrido um abuso, enfim, e aí ela deveria ter o direito dela assegurado de fazer um aborto e tal. A juíza até tentou demover ela dessa decisão, falou, olha, não faz precipitado, enfim. E aí a mídia caiu em cima, dizendo que ela não poderia fazer dessa forma, ela tinha que cumprir a lei, né? Então hoje, infelizmente, irmãos, a pauta do aborto, o feminismo, né, tem estado muito presente em nossos dias. E a vida é muito importante para Deus, nós sabemos disso, né? Desde a sua concepção. Se os irmãos lerem depois lá no Salmo 130, 139, se eu não me engano, que Davi vai falar, não é tema aqui da nossa mensagem, mas Davi, ele fica tão maravilhado com a criação de Deus, ele poderia falar sobre qualquer coisa, ele poderia falar sobre a criação, na oração que ele faz, ele poderia falar sobre as grandes batalhas que Moisés passou, né, o povo de Israel, a nação ainda saindo do Egito, por todos os livramentos. Ele poderia falar sobre a condução também, sobre o comando de Josué. Ele poderia citar diversos milagres, mas o que ele fala? Ele fala da concepção, né, de como o homem é gerado nas entranhas e como que se formam os ossos, né, enfim. Então, ele exalta tudo isso, de tamanha importância que nosso Deus dá à vida, né? Deus criou o homem e criou com um propósito, né? Que ele um dia aceitasse a Cristo e servisse a Ele, honrasse a Ele, né? Para todo sempre. Mas pegando esse gancho de entender que existem pessoas que porventura estão do nosso lado, porque elas têm determinado comportamento e elas têm determinado atributo, que acontece? Sobre essa questão mesmo do feminismo, né? Que eu citei para os irmãos. Então, o feminismo, como os irmãos devem conhecer, eles são a favor do aborto, por exemplo, né? Enfim, totalmente contrário ao que nós cremos. Mas, se nós fôssemos pegar os cristãos do começo do século XIX, essa situação seria um pouco inusitada, seria diferente. Por quê? Porque nessa época, o movimento feminista, que já é tão antigo quanto essa época, eles eram contra o aborto. Aí você vai falar, puxa, eles foram contra o aborto em algum dia, na vida, algum dia na história? Sim, é verdade. Eles eram contra, esse movimento era contra o aborto. Mas por quê? Porque era uma situação diferente. O que acontecia? Existia um certo, vamos dizer assim, um falso moralismo, né? Então, os maridos, os senhores de terra, vamos dizer assim, homens de posse, homens influentes na sociedade da época, eles tinham relações extraconjugais, né? E eles, para não ficarem, o que a gente chama de feio na foto, né? Para não terem sua reputação manchada, eles obrigavam aquelas mulheres a fazerem aborto. Então, esse movimento entendeu o seguinte, não, esses homens são machistas, eles querem fazer isso para esconder o erro deles, enfim, então eles que arquem com a consequência. Vocês entenderam? É só por uma questão de ocasião, né, que esse movimento era contra o aborto naquela época.
Mas se nós fôssemos pegar os cristãos daquela época e dizer, poxa, então os cristãos vão apoiar o movimento feminista, porque eles são contra o aborto. Mas tem por trás uma série de outras questões, né? O empoderamento feminino e achar que a mulher tem que dominar e toda aquela questão que a gente sabe muito bem, né? Que está totalmente fora do que a palavra de Deus nos orienta. Então aqui, irmãos, foi só para dar um exemplo de como a gente não deve ser levado, às vezes, por um ou outro atributo que algum movimento ou alguma denominação ou a classe política, né, que é bem comum, a gente vai até citar alguns exemplos aqui, eles às vezes têm, né, que parece que, que legal, então não estou sozinho nessa caminhada, tem lá o fulano de tal que é bem influente, que, enfim, é famoso, né, artistas famosos, né, às vezes falam alguma coisa da palavra de Deus e às vezes muitos caem nesse laço, né, achando que, que legal, então ele também defende a mesma causa que eu. E não é bem assim, tá? Bom, e principalmente quando a gente olha aí a classe política, né, que a gente vê hoje, são sempre exemplos negativos, né? São exemplos de pessoas que de alguma forma entraram em corrupção, entraram em roubo, enfim, são pessoas enganadoras, até alguns escândalos mais grosseiros do ponto de vista de assassinatos e tudo mais, né? E aí nós vemos uma referência num outro versículo que fala sobre essa questão da ganância, sobre corrupção, que é lá em 1 Timóteo 6,10, né? 1 Timóteo 6,10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, a gente teve já há alguns anos, eu acho que para mais de 5 anos, uma operação da Polícia Federal que tinha esse nome, Operação Timóteo, né? Que justamente estava atrás de investigar alguns ditos cristãos, né? Enfim, políticos que de alguma forma desviavam dinheiro ou faziam lavagem de dinheiro através de ofertas nas igrejas que eles dirigiam, né? Enfim. Então aqui nesse texto de 1 Timóteo 6,10, quando ele fala do se traspassaram a si com muitas dores, tem a figura de se furar com algo cortante, né? Então ninguém em sã consciência pegaria uma faca, um punhal, qualquer coisa que seja, e se cortaria, né? Quem faria isso em sã consciência? Nenhum de nós, né? Mas aqui, essa figura que ele coloca, que Paulo coloca aqui para Timóteo, é de alguém que faz isso e faz de forma consciente, para poder, com o objetivo, né, desse ganho, né, enfim, e aí o desvio da fé e tudo mais, tá? Eu lembro de uma reportagem, quando teve esse caso, o próprio repórter falando e citando esse versículo, né, e ele deu até a explicação correta, apesar de, não sei se ele é cristão, se não é, enfim, mas ele deu uma explicação correta mesmo, dizendo, olha, esses homens, eles na ganância, eles fazem o que for preciso, eles não se importam de manchar o testemunho, enfim, de colocar o nome de Deus, enfim, na lama mesmo, para atender aos seus maus desígnios. E esse, irmãos, é o poder da palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Deus com certeza usou mesmo essa situação para vergonha daqueles homens, obviamente, mas para aquele que não conhece a Cristo verdadeiramente poder entender, olha, não é esse o evangelho verdadeiro, não é isso que Deus mostra na sua palavra. Salvação é de graça, ela é oferecida a todo homem, né? É algo universal, ou seja, ela alcança a todos, de todas as nações e línguas e culturas, né? Salvação tem esse poder. Nós vamos seguir aqui e vamos ver também, no ministério de João, a gente tem 2 grupos que se assemelham muito com o que a gente tem hoje, o que a gente vê na nossa época, que eram os fariseus e os saduceus, né? Eram homens religiosos,
que aparentemente eles conheciam a verdade de Deus, mas eles não tinham conhecimento nenhum do Evangelho. Era aquela pregação de exterior, vamos dizer assim, né? Eles eram preocupados com o exterior. E aí a gente leu o primeiro versículo, para falar um pouquinho desses dois grupos, lá em Mateus 3, versículos 7 e 8, que diz assim: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, aqui nestes dois versículos, Cristo vai repreendê-los porque esses homens, eles já queriam burlar, né? Vamos dizer assim, se é que fosse possível, burlar a salvação, né? É claro que por isso que eu coloco entre aspas aqui, né? Porque, obviamente, isso não é possível. Mas eles tinham por conta de que o exterior era tão importante que eles queriam ser batizados para fugir da ira futura, né? Fugir do castigo eterno, achando que de alguma forma o batismo contribuiria para a sua salvação. Este é um ponto que quando a gente tem pessoas candidatas ao batismo, né, na nossa igreja, o nosso pastor ou algum irmão que estuda com esses candidatos, né, deixa isso muito claro. Se as pessoas têm essa convicção clara de que o batismo não contribui em nada para a sua salvação. Amém, irmãos? Salvação através de Jesus Cristo. Mas esses homens, de alguma forma, já queriam introduzir essa falsa doutrina na igreja. E vocês veem que é aos pouquinhos, né? Com pequenas coisas, com coisas singelas, eles querem introduzir falsas doutrinas na igreja. E já era assim naquela época, que dirá na nossa época agora, né? Bom, e aí para a gente poder entender um pouquinho o que era cada um desses grupos, né? Então, os fariseus, quem eram os fariseus? Era um grupo de aproximadamente 6.000 homens. O nome fariseu quer dizer separado, né? Ou seja, ele visa o puritanismo, né? Visa o exterior, né? Aquela santificação de exterior, não de interior, né? Eles eram muito zelosos pela pureza ritual e religioso, guardavam a lei de Moisés, né? E eles também acrescentavam algumas coisas à sua própria religião, coisas que nem tinham lá no Antigo Testamento. Em sua maioria eram homens de classe média e pessoas de negócio. Opa, aqui a gente já vê algumas coisas diferentes. Como eu falei, a salvação ela é universal. A salvação ela busca alcançar todos os homens, de todas as classes, de todas as nações e línguas, não importa de onde a pessoa é, de que posição ela ocupa. Então aqui nós vemos que já era um grupo, de certa forma, influente, com um determinado poder aquisitivo e que procurava dominar, né? Bom, e o que eles faziam? Eles influenciavam fortemente o povo comum de Israel, ou seja, as pessoas mais simples, né? Eles colocavam lá suas regras, como deveriam ser, eles orientavam o povo. Não, é assim que tem que ser, você tem que guardar isso, isso e isso, senão você não vai ser salvo. Alguma diferença, irmãos, do que a gente vê hoje? Não, né? Muita semelhança, na verdade, com o que a gente vê hoje. Pedindo para guardar certos dogmas, para guardar certas orientações e instruções, para que isso, de alguma forma, contribua com a sua salvação. Está totalmente errado, né? E os saduceus? Os saduceus já eram outro grupo que eles criam apenas no Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, os 5 livros da lei, né? Eles negavam a ressurreição dos mortos e eles eram um grupo que controlavam o templo na época de Herodes, tá? E ainda mais, eles também eram um grupo que eles se aproveitavam politicamente, né? Então, eles faziam algumas concessões com o império e aí, dessa forma, eles tinham alguns benefícios próprios. Mais uma vez, mistura de política com religião. Muita semelhança também com o que a gente vê hoje em dia. As pessoas, de alguma forma, tentam ter influência, né, junto ao governo, e aí, através disso, eles conseguem votos para determinado político.
É assim que funciona. Não se engane, é exatamente assim que funciona mundo afora, e no nosso país não é diferente. Bom, e aí vamos seguir aqui no nosso estudo, em Mateus 23, 27, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Todo homem sem Cristo, ele está morto. Isso é fato, né? Ah, eu não estou morto, estou respirando, estou muito vivo, né? Consigo aproveitar a minha vida e fazer o que eu quero, né? E ser feliz e ter muito sucesso. Mas não se engane, aquele que não tem a Cristo espiritualmente está morto. Isso é verdade, e Cristo coloca aqui. Quando ele fala que eram sepulcros caiados, aqueles homens, eles sabiam exatamente o que Cristo quer dizer, né? O sepulcro representa algo morto, e a denominação ou a terminologia caiado quer dizer embelezado, né? Ou seja, você é uma coisa podre, bonita por fora. Quem já não foi às vezes na feira, não sei como é que é aqui, se vocês frequentam feira, sacolão, como é que é o ordenamento aqui, mas comprou aquela maçã bonita, vermelha, aí você corta, né, irmã? A irmã, acho que já aconteceu isso. E tá podre, né? Tá aquela coisa podre. Mas por fora tá vermelha, tá bonita. Eu já tive essa experiência. Eu não sou um profundo conhecedor de fruta, né? Mas é exatamente o que eram aqueles homens, né? Por fora bonito, até brilhante, e por dentro estavam podres espiritualmente. Levavam o povo a um falso conhecimento da palavra de Deus, que não levaria eles a nada, né? Em outra passagem ele coloca, são condutores cegos, ou seja, você é um cego espiritual tentando conduzir um outro cego espiritual. Um cego conduzindo outro cego, os dois vão cair. É exatamente isso que acontece, né? Com relação a ainda nessa linha, né, sobre sepulcro caiado, enfim, a própria técnica, né, de tanatopraxia, até anotei aqui, é a técnica de você deixar o morto um pouco melhor, né? Ou seja, ele já está ali em decomposição, a pessoa morreu, acabou de morrer, o organismo já entra em decomposição, né? E aí tem o objetivo de você deixar a pessoa com uma aparência de dormindo, né? Ou seja, tem esse objetivo. Então, é a mesma coisa, a técnica de tanatopraxia é a mesma coisa do que aí a figura de um sepulcro caiado, né? E muitas pessoas têm levado suas vidas assim. Elas, em determinados feriados, temos aí Natal, que a gente acabou de passar, aí daqui a pouco a gente vai ter a Paixão de Cristo e vai ter a Páscoa, e são pessoas que se convencem que nesses feriados elas, de alguma forma, estão mais próximas de Deus, né? Estão ali, de alguma forma, lembrando de Jesus Cristo, mas obviamente da forma errada, ou lembram ele como um bebê, ou lembram dele como alguém que foi derrotado numa cruz, e isso não é verdade, né? Cristo ressuscitou, nosso Senhor, e está na glória à direita do Pai, mas é assim que os homens lembram de Cristo, né? Em algumas épocas do ano, e vivem suas vidas como verdadeiros sepulcros caiados, mortos espiritualmente por dentro, mas por fora tentam, de alguma forma, aparentar que tem algum tipo de contato, enfim, com a palavra e tem algum tipo de conhecimento da palavra de Deus, o que não é verdade. Vamos seguir, irmãos. Lucas 11, 43 e 44. Diz assim: Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que os homens que sobre elas andam não sabem. Mais uma vez, né? São homens que têm suas próprias saudações, são homens que gostavam dos primeiros lugares, obviamente não conhecendo nada da palavra de Deus, porque Nosso Senhor ensina a humildade,
E são homens que eles não têm humildade nenhuma, gostavam dos primeiros lugares. Cristo mesmo ensinou humildade. Paulo, lá em 2 Coríntios 4, 7, ele vai falar sobre isso, que ele fala que temos um tesouro em vasos de barro, ou seja, o tesouro é a transformação do homem, né? É a salvação em Jesus Cristo, num vaso de barro. Não somos vasos de barros, né? Feitos pelo oleiro que é nosso Deus. E um outro aspecto também é com relação ao conceito de podridão, quando ele vai falar no versículo 44, de sepulturas que não aparecem. Ou seja, eles dão aqui, essa sepultura que não aparece, ela tem a conotação de uma cova rasa, né? Ou seja, uma cova correta, ela tem uma profundidade, e aí você enterra o corpo sem que você tenha algum tipo de contaminação para quem estiver ali em cima daquele solo, enfim. Então, essa figura de cova rasa era justamente isso. Ele falava, olha, ali tem a podridão, você nem sabe, mas você está se contaminando, porque ela não está na profundidade correta, né? É o que eles fazem, na verdade. Eles fazem outras pessoas a cair no erro sem as pessoas perceber. É isso que acontece, né? Seguindo aqui, Mateus 5, 19 a 24. Mateus 5, versículos 19 a 24. Diz assim: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então aqui, essa instrução, ela é bem clara, né, nesse sentido. O que ele quer dizer aqui? Olha, vocês têm que ser melhores ou mais excelentes do que os escribas e fariseus, porque eles são hipócritas, né? Eles fazem aquilo tudo do exterior. Aí ele vai pegar aqui vamos dizer assim, um dos mandamentos, que é não matarás, que é algo muito grave. E ele coloca, olha, qualquer que matar será réu de juízo. Mas aí ele vai além. Ele fala, olha, não é o matar é muito grave, né? Matar realmente é muito grave. Mas se você simplesmente se enraivecer, né? A palavra aqui é encolerizar, se você se enraivecer contra seu irmão, né? Sem motivo, se você desprezar, quando ele fala aqui raca quer dizer que é uma pessoa sem importância, você tratar a pessoa com desdém. Já viu pessoas que tratam o outro com menosprezo, com desdém? Isso é muito grave, né? O louco, ele tem a conotação também de cabeça oca. Ah, você é um cabeça oca, você é né? Você não sabe o que fala, né? Então, mesmo isso, mesmo a gente achar uma pessoa, desprezar uma pessoa, ou, enfim, de alguma forma, cometer essas pequenas falhas, né? Mesmo isso, Cristo coloca no mesmo nível de gravidade, no mesmo nível, ele dá a mesma importância para isso. Então é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. E aqui, nos versículos 23 e 24, ele deixa muito claro isso. Ele fala, olha, se você tiver que colocar uma oferta ao altar, lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, então você vai e se reconcilia primeiro. Muitas pessoas, irmãos, isso acontece em várias denominações, estão em pecado, têm falta contra outros, têm algum tipo de
algo para tratar, né? Tem alguma pendência para tratar com outro irmão, e aí ele entende que por estar fazendo a obra de Deus, é como se ele estivesse cumprindo uma penitência, né? Eu estou fazendo a obra, então eu não vou tratar isso, mas eu estou fazendo aqui a obra, então está tudo certo. Vou seguindo aqui com a minha consciência. Está errado, né? E deixa muito claro, olha, antes de você, que nem dar aqui o exemplo, né? Antes de você trazer a sua oferta ao altar, o que é esse trazer a oferta ao altar? Não é ir lá e colocar o dízimo no gasofilácio, não é esse o ponto. É o serviço a Deus. Seja cantar um hino, seja falar da palavra para outra pessoa, seja fazer qualquer coisa no cuidado com a igreja, no ponto de vista administrativo, né, no zelo com o templo e com as coisas que a gente tem na igreja, qualquer coisa que seja, antes de servir, você vai lá e se reconcilia com o seu irmão, né? Você fica com a sua consciência tranquilo. Por quê? Porque senão nós vamos estar fazendo igual esses fariseus hipócritas, que acham que por estarem zelando do exterior, está tudo bem, está tudo resolvido, acabou toda a culpa. E não é verdade, né? Bom, vamos seguir. Em Mateus ainda 7, 22 e 23, diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é muito triste ver o final desses homens, porque no tribunal humano a gente vê que existe muita recorrência, e os homens apelam e levam seus melhores advogados, homens capazes, homens que jogam de forma inescrupulosa, jogam o jogo, né, de forma inescrupulosa e pegam brechas na lei para poder se livrar de tal crime e tal crime, e vão assim, né? Um tempo atrás eu vi uma entrevista, né, de uma dessas advogadas, o título dela Advogada do Crime, né? Eu não queria esse título para mim se eu fosse advogado, né? Mas era uma mulher que ela defendia a causa de traficantes, marginais e tal. E aí o repórter falou, poxa, mas você não... Ele usou outro termo, mas é como se ele falasse, você não tem vergonha de defender esse tipo de pessoa, né? Ela falou, olha, é o meu trabalho, é a forma que eu me sustento, é a forma que eu ganho meu dinheiro. Se existe brecha na lei, eu vou usar a brecha que tem na lei. Então, irmãos, isso acontece, vivemos num mundo caído, né? Sabemos que não existem leis perfeitas, porque quem faz as leis são os homens, e os homens são imperfeitos, né? Mas existem homens de fato inescrupulosos. E da mesma forma, esse exemplo é um exemplo, né, de um exemplo corriqueiro, mas mesmo homens que se dizem trabalhar a serviço de Deus, que dirigem igrejas e pregam de alguma forma a palavra, né, enfim, que nós sabemos que são verdadeiros apóstatas, né, eles de alguma forma vão entender que estão fazendo um serviço a Deus. Na verdade, estão fazendo um desserviço, né? São obras que, como a palavra diz, são tapo de imundícia, de nada servirá, como diz lá em Isaías, nada contribui para a salvação. Seguindo, versículo 24 aqui de Mateus, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, nesse versículo 24, quando ele vai falar aqui um pouquinho dessa parábola, né, do homem que edificou sua casa sobre a rocha e do homem que edificou sobre a areia, na verdade, quando ele fala do homem prudente, né, aqui exatamente, nós estamos falando sobre a salvação, né, é exatamente disso que está sendo falado. Ou seja, a casa, ela representa a vida do homem, e aonde ela está firmada, né? A chuva, ela representa o juízo de Deus. E somente aquele que construiu sua vida fundamentada na obediência da palavra de Deus é aquele homem que será salvo no final, né? Por quê? Porque ele não aceita as obras. A casa fundamentada sobre a rocha é uma casa que não está fundamentada sobre as obras, está fundamentada sobre a palavra de Deus. Seguindo, 1 João 2, versículos 5 a 6, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele.
verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ah, que bom. Então aqui a gente vê na linha, na sequência correta dos fatos, como o cristão deve andar, né? Aqui nós temos o fruto, mas o fruto, por que vem o fruto? Porque ele está em nós, ele primeiro entrou em nosso interior. Quando nós temos frutos, e aí não são obras exteriores, não são obras para mostrar para os homens que nós somos, de alguma forma, santos e tudo mais, são obras que foram produzidas porque nosso interior foi transformado primeiramente, né? Então, esse é o ponto, ou seja, os homens tentam inverter, eles tentam primeiro fazer boas obras, para dizer que de alguma forma são salvos, ou que têm a palavra de Deus, que guardam a palavra de Deus, mas nunca conheceram a Cristo de verdade. O verdadeiro cristão, ele primeiro transforma o seu coração, um dia foi salvo, ele se arrependeu e creu, e depois ele tem os frutos de um verdadeiro salvo. Amém. Seguindo aqui, irmãos, a gente já concluindo, a gente tem 1 João, gostaria de ler ainda 1 João 4, 1 e 2. 1 João, versículos 4, 1 e 2. Que é justamente a resposta para o título do nosso estudo, né? Que é quem está conosco ou quem anda conosco. Não são pessoas que praticam a palavra de exterior, né? Mas é aquele que é guiado pelo Espírito. É o que a gente vai ver aqui nesse trecho, né? Que diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então aqui nós temos exatamente João alertando sobre homens que são guiados pelo Espírito, né? Justamente por não ter. Então esses falsos mestres, eles levarão muitos ao erro pela falsa doutrina, e nós cristãos somos chamados a provar esses homens, ou seja, se o que eles pregam está em conformidade com a Escritura, com as Escrituras, né? A palavra provar é um termo da metalurgia, não sei se tem alguém aqui que é da área, mas é um teste feito para determinar a pureza de um metal, né? Então, da mesma forma, o cristão é chamado para fazer essa análise, para ver se aquilo que está sendo pregado, que aquilo que está sendo dito, ele condiz com a palavra de Deus, né? É claro que só Deus conhece os corações, né? Mas o cristão ele tem essa condição, essa maturidade de poder verificar se vem da parte de Deus aquele discurso, aquela mensagem, aquele posicionamento, ou se é uma falácia humana, né? E para encerrar, a gente volta lá em 2 Reis 6,17, né? Que aí é a conclusão aqui do trecho com Eliseu, quando ele ora, e ele diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, Deus permitiu aqui que o servo de Eliseu ele visse o exército do Senhor. Da mesma forma, o cristão deve ter os olhos abertos, né, com a visão espiritual, para que a gente saiba quem está do nosso lado, quem está no nosso caminho, mesmo caminhada que a gente, para que a gente possa orar por ele, como foram feitos aqui diversos pedidos, eu pude observar. Nós também lá temos diversas pessoas pelos quais oramos, nossos parentes, pessoas que já frequentaram a igreja, pessoas que já fizeram parte, inclusive como membro, e não estão mais na mesma caminhada que a gente, que eles possam se arrepender, se forem verdadeiros convertidos, né, que possam retornar à igreja, voltar a servir a Deus verdadeiramente. Se não forem, né, que Deus tenha misericórdia, que eles possam alcançar a salvação, possam se arrepender e crer em Cristo. Então,
é bem importante a gente ter sempre isso em mente, né? E para nós que já somos salvos, somos cristãos, já andamos nesse caminho, que nós possamos observar isso sempre em nossas vidas, podendo pregar a outros da palavra, podendo pregar com a nossa vida, com as nossas atitudes, né? Que não, de alguma forma nenhuma, venhamos a fazer obras de exterior, sempre fazendo com convicção, né? Porque fomos chamados para isso, e buscando com isso o crescimento da palavra a cada dia, né? Irmãos, era isso. Obrigado pela paciência dos irmãos.